Boa noite, que a paz de Jesus nos envolva, hoje e para todo sempre. Como é que está o som? A imagem está bem? Olá, Aldenora. Olá, Jailson, boa noite. Me diga, Jailson, como é que está o som, como é que está a imagem? Está bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à continuação do estudo do Centro Espírita 9 de outubro. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e para todo sempre. É com grande alegria que nós nos encontramos aqui, podendo dar as boas-vindas para todos vocês. Me chamo Rivaldo Pinheiro. Trago um abraço de todos aqueles que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, assim como também do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, esperando que nós todos possamos aproveitar, de uma certa forma, o pouco tempo que nós temos. Uma hora é pouco diante de tantos ensinamentos, tantas coisas que nós temos a aprender. Que possamos aproveitar esta ocasião e abraçarmos essa maravilhosa oportunidade que Deus nos concede. Desde já agradecemos ao 9 de outubro por essa oportunidade de me encontrar aqui, aprendendo mais ainda e compartilhando com vocês aquilo que nós vamos, trazendo para todos nós. Então vamos agradecer a Deus nesse momento, rogando muitas bênçãos para que esses momentos que nós vamos passar juntos, possamos passar da melhor maneira possível, com a ajuda do alto, com a ajuda da espiritualidade. Então convidamos a todos vocês para unirmos as nossas mentes, as nossas vibrações, os nossos pensamentos e juntos agradecemos ao nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, por essa maravilhosa oportunidade de nos encontrarmos aqui, estudando, aprendendo, nos desenvolvendo. Que nesse momento a espiritualidade amiga, os guias, os mentores dessa casa de oração e trabalho, assim como também de tantas outras casas, possam nos envolver, trazendo seus fluidos benéficos, para que todos nós possamos ampliar os nossos canais de recebimento e que esses nossos amigos espirituais nos inspirem, para que todos nós possamos sair daqui com um pouco mais de conhecimento, com essa dádiva bendita, maravilhosa que Deus concede a todos nós. Que nós possamos dizer muita paz para todos. Nós hoje temos como livro base para o nosso estudo o Livro dos Espíritos. E estamos, este mês, fazendo um trabalho na terceira parte, que fala as leis morais. Enquanto eu estava estudando, me preparando para conversar com todos vocês, é interessante que eu me lembrei dos meus pais, em especial da minha mãe. Eles, pais dedicados, que sempre estavam junto aos seus filhos. Nós passamos a nossa infância sempre mais com o nosso pai, saindo, passeando, com todo o cuidado que ele poderia nos dar. Mas chegou uma fase que para mim foi maravilhosa, que eu acredito que para muitos é a fase da adolescência em que, no meu caso, eu
soube o que seria a liberdade naquela ocasião. Vejam só, né? Eu que sempre saí com meus pais, estava naquela condição de poder sair sozinho, vejam só. E também sair com os meus amigos. Mas tinha algo que eu não gostava nessa ocasião. É que todas as vezes, minha mãe, antes de eu sair, trazia para mim toda uma orientação que, nos meus olhos, naquela ocasião, era um sermão. Eu não gostava. Mas ela sempre, todas as vezes que eu saía, ela dizia: olhe, meu filho, cuidado na hora de você chegar. Aí falava com quem eu estava indo, o que eu poderia fazer de melhor, onde eu estivesse, enfim, sempre algo, né, para que eu pudesse, né, voltar bem. E interessante que, mais do que isso, o que eu não gostava é quando eu chegava em determinados dias, determinados momentos, mais tarde do que de costume, onde encontrava todo mundo dormindo, mas quem é que não estava dormindo? Minha mãe, né? Minha mãe estava lá, né? Muitas vezes para sentir-se aliviada com a minha chegada, perguntar se eu gostaria de alguma coisa, né? Tomar alguma coisa para que ela pudesse preparar. E eu, nessa ocasião, brigava com ela: como é que a senhora está acordada até essa hora? Por que não está dormindo? Eu não disse que ia chegar bem? E aí reclamava, né? Reclamava. Naquela ocasião, justamente, isso que ela fazia era para mim algo, né, que não me fazia bem. Eu achava que era exagero, que não precisava, enfim. Eu, passando o tempo, né, passei o tempo, né, cresci, casei e vim, né, a ter 3 filhos. E eles, evidentemente, igual a todos, né, passaram pela fase de criança, foram crescendo, chegaram na fase da adolescência. E aí eu estava do outro lado nesse momento, né? Meus filhos começaram também tendo a oportunidade de sair, a liberdade, né, de sair só com os amigos, chegarem mais tarde. E nesse momento que eu estava passando pela mesma situação dos meus pais, da minha mãe, é que eu vim entender profundamente, né, o amor, né, que reinava naquela ocasião, naquelas simples frases que ela me dizia, que eu automaticamente repetia para os meus filhos. Eu também fiquei acordado até mais tarde, esperando para que eles chegassem, para que eu tivesse, né, o coração sossegado deles estarem em casa e poder, a partir daí, fechar os meus olhos tranquilos. Vejam só, né? Só a partir daí que eu pude, né, entender verdadeiramente aquele processo normal para os pais, né? O cuidado que a minha mãe passava para mim, e dentro desse cuidado todo o seu amor, né, nas simples palavras que ela colocava naquela ocasião. Bom, como eu disse a vocês, eu comecei a pensar neles justamente quando eu parei nessa terceira parte do livro dos Espíritos, As Leis Morais. E eu me lembrei deles justamente: se os nossos pais, com tantas falhas, né? Nós somos falhos, mas com essa falha que nós temos, nós amamos tanto, né, ao ponto justamente de fazermos sacrifícios, né, e fazermos de tudo para que os nossos filhos pudessem receber o melhor. Imagine o nosso Pai Celestial, que é todo amor, né? Então, quando eu peguei o livro dos Espíritos, As Leis Morais, eu me lembrei justamente que quando recebemos essas leis morais, é como nós
tivéssemos recebendo aquela mensagem, aquela vozinha dizendo: aqui, meu filho, aqui está, né, para que você se encaminhe na sua liberdade. Eu lhe dou, né, eu lhe permito, eu confio em você na sua liberdade, mas ao mesmo tempo eu estou ao seu lado, né? As leis morais nos mostram de forma verdadeira o quanto Deus nos ama, né? Porque a partir do momento que nós, né, recebemos essas leis, nos envolvemos com ela, nós vamos ter a presença de Deus mais próxima. Agora, como aconteceu comigo, como acontece com a maioria de todos nós, né, evidentemente, que não aceitamos na ocasião em que recebemos essas orientações, que nós não entendemos, só vamos entender mais tarde quando nos aprofundamos, né, com a experiência. Da mesma forma são essas leis. De imediato, enquanto nós estamos crescendo espiritualmente, nós não entendemos, nós não damos a devida importância para a mensagem maravilhosa de Deus, né? Para a presença do seu amor através dessas leis. Então, que bom que o Centro Espírita 9 de Outubro nos dá a oportunidade de realizarmos e darmos continuidade a esse estudo, nos fazendo entender um pouco mais, nos fazendo aprofundar dessas leis e, consequentemente, começarmos a entender e dar o valor verdadeiro que essas leis, né, precisam ter de nós, né? Porque é através delas que nós justamente iremos nos encontrar mais e mais perto do nosso Pai e, com certeza, da felicidade, né? Então vamos lá, o convite foi feito, né? Vamos aproveitar esse tempo. E nós temos hoje o 9º capítulo dessa terceira parte, que nos fala sobre lei de igualdade. Isso mesmo, vamos ver agora um pouco, né? Porque o horário não dá para que nós possamos nos aprofundar, digamos, melhor, mas vamos ver o que é que a gente pode colher nesse momento. Então nós temos vários itens. Nós começamos com um item que nos fala sobre igualdade natural. E tem somente uma pergunta nesse item. Então a pergunta 803, Kardec faz para o Espírito de Verdade, que nos diz o seguinte: todos os homens são iguais diante de Deus? Todos, independente da sua condição física, independente do que faça, deixou de fazer, todos. E a resposta do Espírito de Verdade: sim. Não temos o que duvidar, sim. E ele complementa: todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então Deus, né, Ele nos considera, nos ama igualmente. Todos nós somos iguais diante do nosso Pai Celestial. E isso nós vamos compreendendo, principalmente quando justamente nós vamos tendo a oportunidade de estudar e compreender melhor, por exemplo, como nós fomos criados lá atrás. Então, no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar justamente a informação, né, que todos nós fomos criados simples, ignorantes. Ignorante, né, naquela condição do aprendizado, né, do ensino, né? Nós iremos aprender. Nós fomos criados com condições, todas as condições para o nosso aprendizado. E a partir da nossa criação nós vamos, né, começar a nossa jornada para atingirmos a nossa evolução. Todos nós vamos atingir a nossa evolução.
Então, nesse ponto, todos nós somos iguais perante Deus. Nós temos o mesmo ponto de início, o mesmo princípio para todos nós. É maravilhoso isso. Não tem distinção. Deus não fez nenhum espírito sábio, né? Não criou de imediato na sua criação nenhum espírito sábio. Todos foram criados simples e ignorantes, certo? Continuando, né, a esse pensamento, a essa reflexão, nós vamos ter Kardec colocando os outros itens, falando de desigualdade de aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. Vejam só. Aí a gente pergunta, mas puxa vida, a gente está falando, o ponto é lei de igualdade. Como é que ele entra com esses itens de desigualdade? Porque para que nós possamos entender a lei de igualdade que nos é mostrada aqui, nós precisamos, né, entender também, e principalmente, a desigualdade. Porque quando nós lemos isso de imediato, talvez nós pensamos, né, em algum outro momento, ou algumas pessoas podem até pensar agora que porventura estejam recebendo, ouvindo essas perguntas, talvez pela primeira vez. A pergunta é, como é que Rivaldo, como é que ele está dizendo que nós fomos criados todos iguais, quando nós nos encontramos aqui, né, muitas pessoas, né, diversas, totalmente diferentes? Como é que pode ser isso? Como é que, então, alguém recebeu algo diferente? Um outro exemplo que a gente poderia dar, alguém pode dar, mas como é que pode, eu estando aqui nessa situação, sofrendo, passando tantas privações, dificuldade, enquanto eu encontro outras pessoas que estão tão bem, sorrindo, né? Nem pensar em passar em alguma privação igual a que eu passo. Então, Deus colocou alguma coisa melhor para aquele meu irmão do que a mim. Como é que pode? Se nós saímos todos do mesmo ponto, né? Se temos, né, espíritos que saíram no mesmo momento, digamos assim, né? Como é que existe então essa diferença? E é isso que nós, né, vamos começar a entender. E por isso Kardec colocou justamente as informações sobre a desigualdade. E aí nós começamos, o primeiro item que ele coloca aqui, desigualdade de aptidões. Vejam só, né? Ele pergunta, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus nos criou simples e ignorantes, como eu disse, com todas as condições, né, para que nós possamos aprender. Vejam só, se Deus fizéssemos, né, com todas essas aptidões, nós não seríamos seres que teria condições de se desenvolver. Nós praticamente seríamos o quê? Robôs, né? Seríamos criados da forma que ele quisesse, da maneira, e teríamos só aquele formato. Mas não. Deus nos criou com condições e nos deu algo maravilhoso, né? Um tesouro, que é o nosso livre-arbítrio. Então todos nós saímos de um só ponto, mas nós vamos ter a oportunidade de ter a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Então nós vamos aprendendo, na medida que vamos caminhando, vamos conhecendo, e a partir desse conhecimento nós vamos podendo escolher os caminhos que nós vamos trilhar. Vejam só. Então, nessas escolhas, nós vamos tendo
o nosso aprendizado. Então temos pessoas, espíritos, que caminham mais rápidos, outros nem tanto, sentem um pouco, né, de preguiça, digamos assim, não quero não, agora não, descansa um pouquinho, e assim vai. Então cada um vai à sua maneira, a seu modo. Isso é maravilhoso, ou seja, nós temos uma meta a atingir, nós vamos seguir um caminho, mas Deus não nos obriga, Ele, né, calmamente espera que cada um vá, né, à sua maneira. E é dessa forma que nós começamos a entender. Porque Deus não deu a mesma aptidão para todos os homens. Porque nós não somos. Ele não quis criar um robô. Ele quis criar um ser humano, né? Um espírito que tem inteligência. E essa inteligência vai se desenvolvendo na medida justamente que vai caminhando, que vai conhecendo as coisas. E a partir daí é que nós vamos justamente trazendo para dentro de nós essas aptidões. Nós todos vamos tendo. Agora, temos a mesma chance. Nós vamos escolher ou não. Tem pessoas que escolhem, né, caminhos iguais, outros já são diferentes. E para que nós possamos entender essa questão melhor da aptidão, eu poderia citar um exemplo dentro da minha experiência. Eu, como disse, né, minha infância, muito bem, eu nunca, dentro desse meu caminhar, né, no meu crescimento, né, nessa encarnação, eu não olhei, digamos assim, com interesse para estudar, para aprender, digamos, um instrumento, né, tocar um instrumento, um violão, alguma coisa assim. Já tive oportunidade. Meu pai comprou um violão, inclusive, meu pai tocava bem saxofone, ele gostava muito, né, de música e tudo mais. Mas eu não olhei para isso, não me interessou. Vejam só. Então, eu posso dizer a vocês, hoje eu não tenho essa aptidão. Eu não consigo tocar um violão. Já o meu filho, o do meio, ele desde começou a ter interesse, né? Ele aprendeu, né, na sua jornada, o meu filho, a tocar violão, tocar guitarra, tocar instrumento de percussão. Isso, né? Pesquisando, falando com os amigos que já tocava. E hoje ele tem, né, grande oportunidade de tocar com seus amigos e tudo mais. Ele tem uma aptidão, né? Desenvolver uma aptidão para a música, para tocar os instrumentos musicais. Então veja só, eu tive a oportunidade, né? Eu estava lá de um espírito, né? Meu pai que tocava, né? Que gostava, que poderia me ajudar muito, mas eu não me interessei. É algo que não me chamou a atenção, não me chamou para que eu pudesse, né, aprender mais. Então, já meu filho não. Mesmo eu não tendo isso, não mostrando esse interesse, mas ele buscou, né, meios, já que eu não poderia ter condições de ensiná-lo. E assim somos todos nós, né? Então, nós temos a oportunidade, muitas vezes na família, ter pessoas que nos mostram determinados caminhos, mas nós também, mesmo se nós não tivermos justamente dentro da família, nós temos os meios necessários. Aí Deus nos dá os meios necessários para que, se nós quisermos aprender, desenvolvermos determinadas aptidões, nós vamos ter quem nos ensine, quem nos mostre. Então, nós estamos aqui justamente para fazermos um trabalho de desenvolvimento em diversos campos, em diversas situações, e vai depender de cada um de nós.
Que maravilha! Então as aptidões nós vamos desenvolvendo na medida que vamos conhecendo, na medida que vamos buscando, nos interessamos para buscar cada vez mais. Vejam só, as desigualdades, aptidões estão aí e acontece porque nós temos interesses diferentes, nós somos pessoas diferentes e o planeta precisa justamente disso. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, se todo mundo tivesse só uma única aptidão, como seria o desenvolvimento da sociedade? Então nós precisamos justamente, né, essas aptidões diferentes para que a gente possa, né, ir somando um ao outro, tá certo? E aí nós vamos encontrar mais adiante também, né, Kardec nos trazendo algumas perguntas sobre desigualdades sociais. E aí nós percebemos que naquela época ele já via isso na sociedade, já encontrava e já mostrava para ele o quanto havia de desigualdade na sociedade. E será que nós estamos diferentes hoje daquilo que nós vemos na sociedade? Eu acredito que vocês pensam igual a mim, não. Nós, né, continuamos ainda, apesar de um desenvolvimento imenso, né, na área da informática, em termos de conhecimentos, nós tivemos um desenvolvimento estupendo. A lembrarmos que, por exemplo, na época de Kardec, não existia luz elétrica. Ele estudava a luz de vela. E hoje nós já temos. Nem pensar, já que não existia luz elétrica, nem pensar qualquer outro instrumento, né? Outro equipamento que nós temos hoje, que é uma maravilha para todos nós. Então nós desenvolvemos muito, né, a área intelectual, mas infelizmente nós ainda precisamos caminhar mais, né, para a área moral. E aí tem uma pergunta 806 que Kardec fez para o Espírito de Verdade, que é importantíssima para que a gente possa ter uma noção do que está acontecendo aqui conosco. Então Kardec perguntou ao Espírito de Verdade: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ou seja, de outra forma, Kardec vem justamente nos trazer informações sobre a nossa pergunta, muitas vezes, se seria Deus que fizesse com que acontecesse justamente essas desigualdades sociais. É algo, né, que Deus, né, faz com que aconteça, né? Então nós muitas vezes nos perguntamos e nos colocamos ainda, né, talvez até numa conversa, até numa expressão, muitas vezes dizer: isso é uma vontade de Deus. Isso é uma vontade de Deus? Será? Então, resposta do Espírito de Verdade para essa pergunta, se as desigualdades sociais que nós estamos a ver aí, de muito tempo, que às vezes nós não sabemos como isso vai mudar, o Espírito de Verdade nos responde: não, ela é obra do homem e não de Deus. Então, estamos aqui a ver justamente na sociedade as consequências das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Vejam só. Boa noite para quem está chegando agora, né? Que bom que vocês estão aqui conosco. Nós precisamos trazer para dentro mesmo essa certeza. Não é obra de Deus. Não é um desejo de Deus. Deus não se sente feliz ao ver a sociedade em que se encontra. É resultado justamente do nosso caminhar, das nossas escolhas.
daquilo que nós estamos a realizar, ou talvez, e principalmente também, daquilo que nós não fazemos. Então nós precisamos começar a entender isso. E se é resultado nosso, se é algo que nós fizemos acontecer, também deveremos entender que a solução está em nós. O que nós podemos fazer? Às vezes eu acredito que nós já pensemos, agora talvez não, porque a gente já tem um conhecimento melhor, mas muitas pessoas pensam, isso não vai ter solução, isso não vai acabar. E é interessante que nós precisamos desenvolver em nós a certeza de que, se nós caminhamos para onde nós nos encontramos, nós também precisamos e teremos a oportunidade de refazer, né, tudo isso. Tem um vídeo que foi divulgado já há alguns anos, eu acredito, que eu vi, que eu achei impressionante, maravilhoso, que tem a ver justamente com essa resposta que nós estamos buscando. Se não me engano, esse vídeo é indiano. Eu não sei agora exatamente os detalhes, mas vou tentar passar para vocês, e eu acredito que alguns que viram vão relembrar desse vídeo, e nos mostra o seguinte. É uma situação em que num local haveria uma corrida. E é uma corrida que eu acho, já me chamou a atenção aí, de crianças que tinham algumas dificuldades, né? Algumas estavam de muletas, outras caminhavam com algumas dificuldades. Enfim, todas tinham necessidades especiais. Todas essas crianças estavam ali prontas, alinhadas para começar uma corrida. E foi dada a largada para que essas crianças saíssem correndo para ver quem é que chegaria primeiro, lá na linha de chegada. E aí passou justamente, o vídeo mostrava as crianças correndo, e de repente, num determinado momento, uma das crianças, que inclusive estava mais atrás, ela tropeçou e caiu. E nesse momento, começou a chorar por conta da sua queda, e todas as crianças pararam nessa ocasião e olharam justamente para a criança que havia caído. Foi um momento rápido, mas que impressiona. Todas elas paradas, né, olhando para aquela criança. E aí, depois de alguns segundos, uma das crianças voltou-se e foi em direção daquela criança que estava caída. E assim foi cada uma delas. Cada uma delas foi se virando e se voltando para a criança. E daqui a pouco a imagem mostrou todas elas ajudando aquela criança a se levantar, a se limpar. E aí, uma coisa que nós, que estávamos vendo esse vídeo pela primeira vez, impressionante, todas elas se abraçaram, se alinharam ali abraçadas, e a partir dali começaram a ir para a linha de chegada, todas juntas, todas as crianças, uma ajudando a outra. E aí todas passaram a linha de chegada iguais. Todas chegaram em primeiro lugar. E nós justamente pensamos e fazemos um link dessa história, desse vídeo, com a nossa vida, com a nossa sociedade. Nesse vídeo, eu
a imagem, né, impressionante deles estarem parando, né, quando a criança caiu, né, houve uma ação, houve uma situação e elas pararam. Eu me lembro justamente da nossa parada para escolha. Naquele momento elas pararam e tinham dois caminhos para escolher: ou seguiam adiante, para chegar em primeiro lugar, sem olhar para o que estava acontecendo para trás, ou ajudar. As escolhas que os dois caminhos que elas podiam fazer, as escolhas que elas tinham que fazer, e foi num segundo ali. E elas todas escolheram não mais prosseguir, mas voltar e ajudar o seu irmão. Quantas vezes nessa nossa jornada, nessa nossa sociedade, na vida que nós levamos, né, que estamos aí a correr, a buscar o nosso sustento, a fazermos tudo aquilo que nós temos que fazer, né, realizar naquilo que nos oferece a sociedade. Quantas vezes nós paramos e tivemos que fazer as nossas escolhas? Fazemos a nossa escolha. E aí? Qual foi a nossa escolha? O que é que tínhamos pela frente para escolhermos? Vejam só. E nisso, né, nessa sociedade, nós justamente poderíamos escolher o melhor, não pensando só em mim. Porque aquelas crianças, se tivessem pensado só em si, e aí deixando eclodir, né, sair o egoísmo, para que o egoísmo viesse à tona, elas teriam aproveitado e corrido e ter chegado em primeiro lugar, né? Ter ganho o prêmio. Mas, né? Não. E aí nós? Como é que nós estamos na sociedade? A escolha que nós estamos a fazer é mais voltada, é aquela escolha que nós fazemos, faz com que o nosso egoísmo se fortaleça cada vez mais ou diminua, né? Então é dessa forma que nós começamos a entender, né, o processo que nós nos encontramos na sociedade. Nós temos a nossa família, que é a primeira escola que nós encontramos aqui quando encarnamos. E como é que estamos na nossa família? Quais são os exemplos que nós damos aos nossos filhos nessa família que é a primeira escola dos nossos filhos? Desigualdades sociais. Nós estamos ensinando aos nossos filhos que todos nós somos iguais? Principalmente, não só em termos de orientação, mas em termos de exemplos. Nós somos aquela família que acolhe todos que chegam à nossa casa, independente da situação, todos os desiguais que chegam na nossa casa, ou nós temos a nossa maneira, né, de recebe, mas não dá a devida atenção, até desejosos de que aquelas pessoas, né, possam ir embora. Demonstramos justamente a nossa insatisfação por determinadas pessoas, enquanto outras pessoas nós damos toda a atenção, né, fazemos de tudo, abrimos nossos braços. É isso que nós estamos a mostrar aos nossos filhos. Então nós começamos a perceber que as desigualdades sociais, se nós temos a célula máter da sociedade, que é a família, a nossa primeira escola, se nós começamos justamente a mostrar nos nossos exemplos essas diferenciações que nós damos, o tratamento diferenciado que nós fazemos, que realizamos, o que é que nós vamos esperar amanhã?
que é que nós falamos para os nossos filhos quando levamos eles para a escola, né? A educação intelectual que nós vamos, né? Claro, evidente, nós vamos nos esforçar, nós vamos dar o melhor dentro das nossas condições. Nós vamos incentivar para os nossos filhos, né? Para que eles estudem, para que eles aprendam, evidentemente. Mas o que é que nós estamos, digamos assim, o formato que nós estamos levando esse incentivo? Será que nós estamos dizendo, meu filho, você tem que ser o melhor da sua turma? Olhe, você tem que, né, fazer o melhor, ter a melhor nota. Eu não exijo, né, eu não aceito nada diferente. Né? Seja melhor do que os seus colegas. Né? Você é melhor do que os seus colegas. Então, qual é a informação que nós estamos passando para os nossos filhos que vão crescer, que vão estar justamente amanhã na sociedade fazendo e realizando, né, essa sociedade? Então, nós, né, percebemos o quanto nós temos que realizar nessa nossa jornada e o quanto Deus nos oferece de oportunidade para o nosso crescimento e, através desse crescimento, modificar, né, o nosso redor. Tanto primeiramente a nós mesmos, interiormente, mas também aquilo que está ao nosso redor, né? Aquilo que está externamente em nós, porque se nós mudamos aquilo que está internamente, consequentemente, nós vamos ter, né, externamente as consequências, as modificações também. Então, que maravilha essa oportunidade que nós temos, né? E que precisamos perceber a importância dessa nossa grande e maravilhosa oportunidade. E temos mais adiante. Vejam só, nós estamos passando por uma fase na sociedade, e é interessante que nós vamos tendo o desenvolvimento da sociedade. E esse desenvolvimento, ele vai acontecendo tanto da parte da nossa parte, mas também vindo até nós, né? Então nós temos aqui algo que está se comentando muito hoje em dia. Que maravilha, que bom que nós já chegamos, porque houve época que não havia, né, comentários a respeito disso. Então Kardec colocou, né, nesse capítulo, bem apropriado, e é interessante que naquela época, e ele já traz para nós, e nós já sentimos isso também, que continua, é o item que nos fala igualdade de direitos do homem e da mulher. E a pergunta 817, Kardec faz o seguinte: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Resposta de verdade. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, ambos, né? Deu a ambos igualmente. Não há diferença para Deus. Em termos, né, de direitos, são iguais. Nós temos a mesma oportunidade. Nós estamos caminhando nas mesmas condições de aprendizado. Nós partimos do mesmo ponto e vamos tendo as mesmas oportunidades de realizarmos as nossas escolhas. Vamos aprendendo e, através do nosso aprendizado, nós vamos escolhendo aquilo que nós achamos que seja o melhor. Mas aí nós precisamos entender que, enquanto encarnados, nós temos, né, algumas diferenças.
E essas diferenças são necessárias justamente para o nosso aprendizado. É importante começarmos a entender isso. Mas por que essa diferença? Porque nós precisamos entender, nós precisamos aprender. E é nessas diferenças que nós vamos aprendendo, né? Então nós temos o corpo masculino diferente do corpo feminino. E essas diferenças são necessárias para quando nós aprendemos isso, nós estarmos passando, né? Estarmos viajando na condição masculina, com esse corpo masculino, nós aprendermos dentro daquilo que é necessário aprendermos com esse corpo. Assim como, né, quando nós, né, viajamos, passeamos numa encarnação no corpo feminino, nós vamos aprender tudo aquilo que é trazido a nós de aprendizado naquele corpo feminino, que são diferentes nessas suas necessidades, né? Nessa encarnação, nesse planeta. Agora, o que nós não poderíamos, e aí que está, né, pensar porque eu estou num corpo que de uma certa forma me mostra talvez uma força maior, vai me fazer ter o direito de usar essa força maior para agredir aqueles ou aquela que tem uma força menor. Então nós começamos a entender. Voltando para aquela história dos meninos, das crianças, aqueles que tinham melhores condições do que outros, né, dentro das suas necessidades especiais, tinham mais chances. Mas eles aproveitaram essa condição melhor que ele tinha para quê? Para ajudar aquele que caiu. Assim somos todos nós. Então, nós ainda não entendemos isso, mas estamos caminhando, estamos tendo a oportunidade justamente de aprendermos que se alguns espíritos dentro de uma encarnação têm condições melhores do que outras, de outros espíritos, é para que justamente possam ter condições de ajudar aqueles que não têm as mesmas condições. E assim começarmos a fazer as nossas trocas. Então, é importantíssimo esse nosso entendimento. Nós, a partir do momento, fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Mas a partir do momento que nós começamos a crescer, a se desenvolver, nós vamos ter a desigualdade. Porque a partir daí, como caminhar é diferente, todos nós seremos diferentes. Todos nós teremos as diferenças. Mas essas diferenças, aí é que está, vão nos servir justamente para atender a nossa necessidade maior nessa nossa aventura de crescimento, que é o quê? O nosso aprendizado do amor. Porque nessas diferenças, nessas nossas necessidades, nós vamos aprendendo justamente a nos ajudar. E, consequentemente, a partir daí, é que vem justamente o aprendizado do amor. Então, a sabedoria de Deus é maravilhosa. É estupenda, né? Porque as diferenças são, na realidade, né, um bem para todos nós, a partir do momento, evidentemente, quando nós utilizamos essas diferenças nas leis, através das leis divinas que Deus nos ofereceu. Então, a partir do momento que nós nos envolvemos com essas leis, nós vamos aproveitando essas diferenças para o nosso aprendizado, para o conhecimento do amor, porque aí nós vamos, né,
Em determinados momentos nós vamos auxiliando, vendo a necessidade do outro, nós vamos buscando, nós nos esforçamos, nos sacrificamos. E em outro momento, em outras ocasiões, nós é que somos auxiliados. Há uma troca maravilhosa que precisamos aproveitar. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos, ter esse conhecimento total, Nós não nos aprofundamos totalmente, e aí justamente nós caímos um pouco, nós ainda somos envolvidos pelo nosso egoísmo, em pensarmos mais em nós, e muitas vezes só em nós em alguma ocasião. Mas estamos desenvolvendo, que bom, que maravilha! Nós estamos, através dos amigos espirituais, obtendo as maiores oportunidades justamente de aprendizado. Que possamos continuar firmes para o nosso reajuste. E essa vida nos traz muitos conhecimentos. Kardec, inclusive, ele finaliza esse capítulo aqui falando justamente da igualdade diante do túmulo. Ou seja, para nós que muitas vezes nos encontramos orgulhosos, nos sentimos orgulho por termos determinadas coisas, por termos muitas vezes um corpo que nós achamos perfeito, mais do que outras pessoas, termos maiores condições, melhores condições, ou seja, muitas coisas. Nós finalizamos a nossa jornada entendendo que todos nós iremos finalizar da forma, da mesma maneira, certo? Até inclusive determinadas pessoas tentam se colocar de forma diferente, justamente nessa finalização. É quando nós encontramos famílias que têm nos cemitérios túmulos voltuosos, são verdadeiros monumentos, com a diferenciar, essa família, a minha família é uma família melhor do que a sua. Veja, o que está erguido aqui, Então são coisas, são construídos ali túmulos grandiosíssimos, maravilhosos, mas só que o que está ali por baixo está acontecendo da mesma forma como o que está acontecendo naquele túmulo simples. Aquele espírito que foi, aquele corpo que foi enterrado ali, o que está acontecendo com ele é a mesma coisa que está acontecendo com aquele corpo que foi enterrado ali, daquele chão batido ali, que não tem nada praticamente. E o caminho que os espíritos estão a partir dali, continuando, vai depender justamente da sua vivência, e não do seu túmulo, não do formato do seu túmulo. Vai depender do que foi do que houve no seu aprendizado. Então aí nós encontramos mais uma lição de Deus para nós irmos quebrando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e entendermos que todos nós somos uma família, que todos nós somos iguais. Maravilhoso, A lei de igualdade, nos mostra verdadeiramente o quanto Deus nos ama. E, digamos aqui, o que ele nos traz, em condições, para nós continuarmos. Eu gostaria de finalizar, com uma história bem simples que eu escutei já há um tempo, talvez alguns já tenham escutado, mas eu achei bem interessante e tem a ver até com o início que eu lá atrás, que nos fala o seguinte: uma família, um pai, a mãe e o filho gostavam muito de viajar nas férias, quando tinham condições, para
a casa, né, de familiares. E todas as vezes que tinham a chance iam para lá, gostavam de estar juntos, unidos, que maravilha. Mas, como eu disse, né, o filho foi crescendo e em determinado momento ela foi percebendo que ficava chato, não a viagem em si, mas porque ele estava indo com seus pais, não tinha graça, ele queria, né, ter uma liberdade. E quando ele chegou a determinada idade, conversando com seus pais, disse: papai, mamãe, olha, eu já sou grande, já sei o caminho, já fui muito para lá, já sei sozinho. Por favor, me deixem nesse final de semana ir para a casa de meus avós, né, sozinho. Né? Os pais se interolharam e realmente o seu filho havia crescido, estava bem maior e realmente conhecia o caminho, né? Quantidade de vezes que já foram. Então os seus pais disseram: tá certo, meu filho, tá bom. Então, essa sua viagem você vai sozinho, tá bom? Aí pronto, se preparou, se organizou e tudo mais. E no dia foram levar seu filho, né, lá na estação, em que ele iria seguir, dessa vez, liberto dos pais. E a mãe foi, abraçou, né, aquela coisa: cuidado, filho. Como eu já disse, as mães são maravilhosas. Traz esse sentimento. E aí o pai foi, né? O pai é mais contido e tal, o abraçou e colocou algo no bolso do seu filho, do casaco do seu filho. E disse para ele: olha, o que eu coloquei aí no seu bolso, você vai abrir. Se por acaso acontecer alguma coisa, se você em algum momento tiver medo, sei lá, tiver receio de alguma coisa, precisar de ajuda, pegue isso que está em seu bolso. Aí ele disse: não vou precisar não, pai. Vai aí, tá certo? Já sabe. Não se preocupe não, se não tiver nada, não acontecer nada, tudo bem. Você não precisa pegar não. Mas se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, pegue isso que está no seu bolso. Aí está certo, papai. Bom, aí foi. Ele entrou, né, no trem, maravilhado, chegou lá onde estava, né, o local em que ele ia sentar, sentou, começou a viagem feliz, deu adeus a seus pais, né? E aí foi a viagem. Mas em determinado momento ele sentiu, né, sentiu que não estava bem, pessoas estranhas e tudo mais. Ele começou a sentir medo. E nesse momento ele lembrou da mensagem do seu pai. Então ele pegou no seu bolso o que seu pai tinha dado. E ele pegou e viu que era, né, um papel. Quando ele abriu, estava lá uma mensagem do seu pai, que dizia o seguinte: filho, eu estou no último vagão. Pode me procurar. E aí foi um alívio para essa criança, né? E aí ele sentiu segurança e continuou a sua viagem feliz da vida. Assim é Deus, nosso Pai. Ele nos dá a liberdade para que nós possamos fazer a nossa viagem. Mas Ele colocou no bolsinho, não do casaco, mas no bolso do nosso coração a mensagem: filho, eu estou logo ali. Se precisar, é só me procurar, que eu estarei sempre ao seu lado. Então, que Deus continue justamente a nos envolver nas suas bênçãos. Muito obrigado, gente, por essa oportunidade. Ao Centro Espírita 9 de Outubro, gratidão demais por essa oportunidade de aprendizado. Aos meus irmãos e irmãs que estiveram comigo nesse momento, que Deus abençoe, que possamos nós continuar no nosso aprendizado, não só no estudo, que é importante, precisamos ler, mas na nossa prática diária, na nossa vida em comum, que nós possamos, à medida que vamos conhecendo, colocando em prática, e buscar sempre, evidentemente, né, esse nosso Pai Celestial, assim como o nosso irmão maior Jesus e todos os nossos amigos espirituais. Então, chegada a hora, chegado o momento, nós só temos a agradecer mais uma vez a Deus, rogando suas bênçãos. Então, que possamos novamente unir nossas mentes, nossas vibrações
e dizermos: obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encerrando um momento de estudo, um momento de aprendizado. Rogamos tuas bênçãos para que, nesse momento, possamos ter um entendimento maior, que não é somente na leitura que nós precisamos aprender, mas é muito mais colocando em prática isso que nós estamos a ler. Que nós possamos levar para a sociedade, para todos os nossos irmãos e irmãs, esses que são iguais a todos nós, nas suas necessidades, nas suas buscas, no seu amor, né, que Deus tem para todos nós. Rogamos tuas bênçãos, ó Pai, por essa sociedade, por esse país, por esse planeta que passa por esse momento difícil, mas que nós sabemos que ele vai continuar, evidentemente, sob a égide do nosso irmão maior, Jesus, e, consequentemente, que nós não pensemos, não nos desesperemos achando que estamos à deriva. Com certeza estamos sendo guiados, só nos resta verdadeiramente, controlando as nossas ansiedades, fazermos o melhor, fazermos parte dessa equipe que está trabalhando por nossa melhora, e que nós possamos desenvolver em nós o amor cristão, primeiramente por nós mesmos, pelos nossos familiares encarnados, né, consanguíneos, mas também os nossos familiares espirituais que estão em todo o universo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje para todo sempre. Muita paz para todos, um abraço, que nós possamos continuar, né, nessa jornada infinita. Muita paz para todos. Um abraço.